O silêncio no castelo naquela manhã tinha um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do pálido azul do amanhecer invernal começar a se infiltrar pelas janelas estreitas. Você sentia a madeira fria e áspera da esteira de palha pressionando seu rosto, tão concreta quanto o ar carregado pelo aroma soturno do carvão ardente que se espalhava rente ao chão. O som ritmado, monótono, dos seus passos ecoava no corredor silencioso do castelo. Cada eco um lembrete da rotina que começava mais uma vez. O frio lá fora mordia a pele que sobrava exposta sob a lampuída do seu único agasalho, enquanto o estalar da geada sob seus pés hesitantes parecia o único som real num mundo preso à sombra. O cheiro acre da fumaça velha se misturava ao ar indistinto do castelo adormecido, te envolvendo numa sensação de solidão diluída em névoa. Você percebeu o tremor quase imperceptível em sua mão, como um resquício teimoso de vida sob o peso invisível do medo. Se hoje um sem bateria rápida nos deixa perdidos, imagine o que significava ver a última lasca de lenha virar cinzas diante dos seus olhos naquela época. Ainda assim, havia um calor tênue, compartilhado em silêncio ao redor da fogueira comunitária. Uma centelha fugidia de esperança antes do próximo desafio. Cada noite trazia o mesmo frio, o mesmo silêncio que se estendia como uma cortina pesada, dificultando até mesmo os murmúrios que você repetia para si mesmo, tentando se acalmar. Você enrolava os pergaminhos com a precisão quase obsessiva que salvava sua vida. Cada dobra, um gesto sagrado, uma promessa silenciosa de sobrevivência. As facas, afiadas silenciosamente, eram o peso cruel da suspeita e da traição, sempre prontas, sempre frias. Cada movimento lento, pensado, era um ritual para manter a invisibilidade, esse véu tênue que te protegia do escapar das sombras do castelo. Ao longe, o cessar dos latidos dos cães foi súbito e inesperado, quebrando o ritmo cuidadoso da sua respiração. Você sentiu, antes mesmo de olhar, que algo mudara ali, no ar imóvel e pesado. Dois olhares se cruzaram à distância, fugazes, carregados de significado, enquanto o frio parecia crescer e o chão reverberava uma tensão contida, prestes a se desdobrar. E assim, o tempo se esticava, a rotina suspensa, e você permaneceu ali, sabendo que nada no castelo era tão calmo quanto parecia. O que teria acontecido? Você ainda não sabia, mas sentia a desconfiança crescendo com a lentidão do amanhecer. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio se espalhava pelo castelo como uma neblina espessa, quase palpável, enquanto você permanecia imóvel, cada músculo em alerta por causa daquele instante quebrado. O som repentino dos latidos cessou, deixando um vazio que parecia reverberar na espessura das paredes frias. Você sentia a pulsação lenta e constante do seu coração, ecoando dentro do peito como um tambor distante. Sutil, porém impossível de ignorar. Cada respiração pesada,
borrada pelo ar frio, trazia a promessa invisível de que algo havia mudado ali, naquela manhã. Você retomou os passos agora mais cuidadosos ainda, como quem avança sobre um gelo fino, prestando atenção em cada leve estalo da madeira sob seus pés. A luz tênue do amanhecer filtrava-se pela fresta da janela, lançando sombras alongadas que se estendiam pelo corredor como dedos fantasmagóricos. O ar carregado de fumaça se entrelaçava ao odor ferroso de algo mais velho, que você não conseguia identificar. Um cheiro que te fazia franzir a testa enquanto seguia adiante. Você tocou a parede, sentindo a aspereza da pedra fria, sua textura irregular que parecia absorver todo o ruído, tornando o mundo ainda mais silencioso e distante. O frio do castelo não era apenas físico. Ele se infiltrava lentamente nos ossos, como se a própria atmosfera respirasse uma cautela antiga e densa. Seus passos, lentos, acompanhavam o eco morno das tábuas. Cada batida um lembrete da fragilidade do instante presente. Nada deveria ser apressado. Nada poderia revelar sua presença. No final do corredor, a porta de madeira pesada estava fechada. Você demorou a estender a mão e sentir o metal frio do trinco, suas linhas gastas pelo tempo e pela insistência das mãos que o tocaram antes de você. Seus dedos exploraram cada curva do ferro, hesitando na tentativa de decifrar o segredo daquele silêncio cortante. Você sabia que não podia errar ali. O mínimo ruído poderia despertar vigilâncias invisíveis, ou pior, alertar presenças indesejadas. As escutas cuidadosas confirmaram nada além do sopro do vento contra as frestas. Você deslizou para dentro, o ar mudando de temperatura, ficando menos denso. Embora o frio continuasse marcado nos seus ossos, a escuridão engolia o cômodo, mas o leve brilho de brasas ainda vivas na lareira espalhava um calor discreto e reconfortante. O cheiro da madeira queimada, misturado à umidade paralisante, era quase um abraço silencioso que o convidava para um breve descanso. O chão sob seus pés era frio e irregular. A pedra polida, gastada por inúmeras passagens como a sua, contando histórias silenciosas que mais ninguém parecia ouvir. Você abaixou-se para pegar algo. A textura do pergaminho sob seus dedos, áspera e fina, quase viva pela insistência do toque. Era o mesmo pergaminho que você enrolara na noite passada, cada dobra repetida com a precisão de um sussurro ritualístico. O tempo ali parecia desacelerar, cada momento desdobrando-se como uma flor murcha e lenta ao amanhecer. Você se permitiu um instante para sentir o ar entrando pelas narinas, pesado de lembranças e de histórias ocultas. A madeira antiga rangeram ao seu redor, quase como uma respiração, e você sentiu o peso da solidão abraçando os seus ombros. O som da sua própria respiração tornava-se o fio que te conectava a si mesmo, enquanto cada pequeno movimento era embalado pelo ritmo hipnótico do ambiente. A fluidez daquela espera interminável era por si só um desafio. Você sabia que deveria ser paciente. Havia algo além daquela porta mais adiante, uma tarefa que não podia ser apressada nem tomada com descuido.
O pensamento incômodo atravessava sua mente como uma sombra fugidia, mas você o afastava, concentrando-se na sensação da lã poída contra os pulsos, no calor tênue que escapava de suas palmas e se perdia no ar gelado. O cheiro das brasas ainda ardia levemente, misturado à terra úmida que a chuva deixara e que agora parecia desperta em silêncio. Lembra você? Os passos lentos foram retomados, guiando você para um corredor aberto que se estendia para um pátio esquecido. A neve, ainda tímida, começava a acumular-se nas pedras irregulares, a camada fina de branco sendo esculpida pelo vento em traços intermitentes. Cada floco que caía parecia um convite para desligar, para deixar a rigidez do corpo se render ao frio do sono. Mas você precisava continuar. Manter-se alerta era a linha tênue entre a sobrevivência e o desaparecimento. A imobilidade do ar, ao som distante das águas correndo entre as pedras de um córrego qualquer, quase inaudível, um refrão repetido pela natureza em sua insistência serena. Você inspira fundo, o ar gelado preenchendo seus pulmões e estaciona. Por um momento, o olhar naquela quietude branca que tinha uma beleza ancestral, quase dolorosa. Um brilho meticuloso aparecia entre os galhos nus das árvores próximas. Tudo parecia suspenso, aguardando o próximo movimento. Então a sombra voltou a se mover. Não era um vulto, nem um som novo, mas uma presença sutil que parecia sussurrar sua existência nas frestas do silêncio. Seu corpo congelou naquele instante exato. O cheiro de fumaça, misturado ao amargor da dúvida, crescendo dentro de você. Cada fibra do seu ser sentia que algo estava além do que as paredes podiam conter. Algo escondido, esperando para ser descoberto em calma absoluta. Você fechou os olhos por um segundo, tentando decifrar o que o castelo sussurrava. E então o sentiu. Um calor estranho, pequeno, mas insistente, vindo do fundo do corredor. Um lampejo de inquietação passou pela sua pele, enquanto o som tênue de uma porta se fechando suavemente, quase imperceptível, se infiltrava no ar. E um segundo depois, tudo voltou a se calar, como se o castelo tivesse retomado a sua respiração lenta, mas dentro do peito, o peso daquela ausência começava a crescer. A promessa fria do dia agora tinha um nome. Um segredo que você ainda não podia ver, mas que já não poderia ignorar. O ar estagnado parecia se espessar ainda mais enquanto você permanecia imóvel, os olhos fixos na porta que havia se fechado suavemente. Seu corpo quase não se mexia, como se a solidariedade do silêncio desse espaço fosse um manto invisível para protegê-lo do que pudesse estar além. A respiração lenta e ritmada acompanhava a cadência sutil do castelo, cujo fôlego parecia suspenso naquele instante. Você sentiu cada batida pulsar no pulso, a delicadeza do frio envolvendo a pele, enquanto seus dedos se entrelaçavam, buscando um consolo tênue na própria firmeza que podia exercer. O cheiro tênue da fumaça antiga quase se confundia com o do ferro enferrujado, criando uma textura olfativa que se entranhava no ambiente, fazendo o tempo parecer mais denso. O vento leve que brincava nas frestas lembrava o sussurro de segredos esquecidos. E você soube que precisava avançar, mesmo que a hesitação fosse um convidado insistente. Seus passos, agora quase inaudíveis, deslizavam pelo corredor escurecido,
O toque da lã áspera do seu agasalho contra os pulsos parecia um lembrete sutil da presença do corpo, da carne, contra a solidez fria da pedra. Você estendeu a mão para a parede e sentiu ali a rugosidade irregular, uma textura que parecia registrar cada gesto que ousava se atrever a atravessá-la. A penumbra desenhava contornos longos das paredes, lançando sombras que se esticavam como teias silenciosas, diante do seu olhar atento. Cada passo reverberava naquele espaço vazio, mas o som era apagado, quase engolido pela atmosfera implacável que se concentrava em si mesma. Você percebia as nuances das texturas, o piso áspero sob as botas gastas, o cheiro de terra úmida que escapava das frestas, e o aroma inconfundível da madeira queimada, agora reduzida a um leve resquício. Calor quase clandestino ainda emanando da lareira próxima. A vastidão do castelo parecia um coração quieto, pulsando lentamente, um organismo vivo de silêncio e pedra. Ao chegar ao pátio, o seu olhar foi tomado pela fragilidade daquela neve que descansava sobre as pedras irregulares. Cada floco parecia dançar em um ritmo próprio, como uma orquestra lenta composta pelo vento suave e pelo frio que se infiltrava inclusive nos ossos. O silêncio ali era diferente, mais aberto, um espaço onde o som parecia conspirar para desaparecer, mergulhando tudo em um branco denso e quase doloroso. Ao respirar fundo, você notou a aspereza do ar no interior dos pulmões, o toque frio que convidava ao recolhimento. Você começou a se deslocar lentamente entre os galhos nus das árvores que cercavam o pátio, sentindo o movimento sutil da neve que caía ao seu redor. Cada som era acentuado pela ausência de outros ruídos. Um galho que se partia sob o peso do gelo, o farfalhar leve de um pássaro distante, o murmúrio suave das águas correndo entre as pedras do córrego a alguma distância. Aquela quietude carregava uma tensão quase imperceptível, uma promessa velada de que o tempo ali se alongava, criando uma espera que se tornava quase uma presença. O frio mordia a pele exposta, lembrando-o da vulnerabilidade escondida sob a camada gasta do seu único agasalho. As mãos, semi-escondidas nas mangas, tremiam levemente, não só pelo frio, mas pela antecipação aberta que transbordava do ambiente. Você podia quase sentir o calor que escapava das brasas distantes, como se fosse um resquício frágil de esperança, um lampejo que insistia em não ser apagado. A névoa espessa que começava a se formar sugeria uma chamada para ficar alerta, para preparar-se para o inesperado. De repente, um estalo discreto se fez ouvir, muito próximo, mas não havia sinal visível de onde tivesse vindo. Seu corpo congelou, tenso, enquanto o coração batia mais rápido, ecoando o som abafado em sua cabeça e no corredor do castelo. A sombra que se movia era sutil, quase imperceptível, um sussurro de movimento que disparou seus sentidos. O cheiro de fumaça continuava lá, mas misturava-se agora ao amargor do medo, e a respiração se tornou um fio tênue, quase inaudível. Você sentiu os dedos tocarem a superfície da pedra molhada pelo orvalho, e ali, como se fosse um lembrete silencioso, o frio ressoava intenso. O ambiente preso entre sombra e luz parecia esconder mais do que esconderijos físicos. Era um segredo profundo, uma sensação que preenchia o espaço com algo indecifrável. Algo aguardava, calmo e impassível,
sem pressa para revelar o que poderia ser. Voltar não parecia uma opção. Avançar era uma certeza, mesmo que o peso do silêncio não permitisse pressa. Você notou então que a neve havia formado um rastro quase imperceptível, um contorno que parecia ter sido traçado pelas suas próprias pegadas. A sensação de ser seguido se misturava à dúvida, e a cada passo você sentia que entrava mais fundo na trama invisível que o castelo arquitetava em torno de seus medos. O frio apertava como um nó nas entranhas. Uma presença quase física que se deslocava com o vento, sutil como uma promessa velada no horizonte. Seus olhos se fixaram no brilho débil que vinha do fundo do corredor, iluminado ocasionalmente por aquela chama muda, quase desconectada do resto do mundo. Foi ali que você sentiu, com uma certeza silenciosa e cortante, que aquele era apenas o começo de algo muito maior. E quando o reflexo das chamas tremeluziu no metal antigo de uma fechadura que você não tinha visto antes, uma dúvida sem forma pousou sobre você. O castelo não havia cessado sua respiração. Ele apenas aguardava, paciente, enquanto algo invisível e inescapável, se preparava para emergir da sombra que finalmente começava a tomar forma. O castelo, contraído no frio, parecia guardar segredos sob seu manto gelado, enquanto você avançava devagar, cada músculo esticado para captar o mínimo sinal daquilo que se escondia nas sombras. O corredor parecia se estender como um túnel interminável, as paredes de pedra refletindo uma luz pálida, tênue, que arrancava do silêncio o som quase imperceptível do seu próprio fôlego, lento e controlado. Você sentia os dedos ligeiramente ríspidos contra a parede, a textura fria e úmida da pedra, como se o castelo pulsasse seu próprio coração antigo. A frio cortante abraçava seus ombros, fazendo o tecido do agasalho ranger contra a pele. Roce constante que lembrava sua fragilidade ali dentro. Cada passo era uma hesitação consciente, como se o chão pudesse se desfazer a qualquer momento, e o eco dos seus passos abafado e longínquo parecia dominar toda a vastidão silenciosa ao redor. A névoa, prenúncio invisível, se entranhava entre as frestas e se agarrava como dedos gelados ao seu tornozelo. Ao seu redor, o castelo permanecia imóvel, mas o ar carregava uma tensão silenciosa, uma espera quase palpável que parecia se condensar na penumbra. Um cheiro indefinido misturava brasas apagadas e umidade primitiva, uma alquimia do abandono e da vigilância dissimulada. Você respirava devagar, o ar frio entrando pelos pulmões como uma corrente insistente, enquanto seus olhos percebiam a dança tênue das sombras que as chamas tímidas projetavam nas paredes quebradas. Em meio à quietude, um movimento rasteiro no átrio chamou seu olhar. A neve fina e imaculada tremeluzia sob o fraco brilho da aurora. Era como se o próprio ar estivesse pendurado na expectativa, cada floco caindo demoradamente, quase flutuando no vazio antes de encontrar o chão. Você parou, sentindo o gosto austero do frio na garganta, a pele esticada sobre os ossos levemente arrepiada, o som abafado do delicado toque da neve crescendo com a lentidão dos momentos imóveis. Você seguiu seu caminho.
as botas acariciando o chão gelado com cuidado prenhe de prudência, olhos atentos captando nuances, o estalar súbito de um galho, o sussurro mudo das folhas secas, o rastro branco que começava a se formar atrás de seus passos, como um rastro hesitante e silencioso. O castelo parecia respirar com você. Suas frestas soltas sussurravam segredos antigos, e a resistência do frio fazia com que cada movimento fosse uma meditação, um passo contra o tempo e o esquecimento. Aos poucos, você alcançou a porta que conduzia a uma parte menos conhecida daquela fortaleza adormecida. A madeira rangia levemente ao toque, de um modo tão familiar quanto inquietante. Antes que seus dedos alcançassem novamente o frio do ferro gasto do trinco, uma corrente suave de ar entrou, trazendo consigo um cheiro de vela alta e cera quente, misturado a algo indefinido e abrasador. O que quer que tivesse sido, ainda pulsava ali com uma vida tímida, escondida, esperando. Você hesitou, o corpo se encolhendo um pouco sob o impacto daquele aroma inesperado, enquanto a respiração se tornava um instrumento esparso, interrompido por pausas longas e estudadas. Um estalo distante ecoou, não mais relacionado às suas próprias ações. O áudio profundo da pedra reverberou como um tambor retumbante baixo, lançando uma sombra ainda mais espessa sobre sua hesitação. O toque do frio parecia ter subido dos ossos ao coração, comprimindo o centro do seu peito num aperto suave e insistente. Por um instante, você pensou em recuar, mas a sensação de que algo lhe espreitava, invisível e paciente, era demasiadamente forte para ser ignorada. Cada passo em direção àquela porta fechada parecia diminuir o espaço entre sua calma e o avanço do inevitável. Seus dedos entrelaçaram-se silenciosamente, buscando encontrar estabilidade no toque áspero da roupa, sentindo a fricção que o mantinha em contato com o presente, com a vigilância. Você sabia que qualquer movimento falso poderia ser o sinal para um desdobrar desconhecido. O ar ao seu redor ficou mais denso, como se o castelo abaixasse a respiração para um estado quase de suspensão, enquanto um fino lampejar surgiu na ponta do corredor. Era um brilho oscilante, tênue, vindo da pequena abertura de uma fresta onde uma vela solitária ainda lutava contra a escuridão. A chama tremeluziu, sua luz oscilando entre o calor de um sol pálido e a sombra de uma dúvida silenciosa. Sua atenção se voltou para a fechadura antiga daquela porta, onde o metal, corroído pelo tempo e pelo silêncio, refletia agora o lampejo da chama. Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto num gesto quase inconsciente, seus olhos captaram uma forma que antes não estivera ali. Uma sombra sutil, um traço escuro que se confundia com a fenda entre a porta e o batente. A discrepância quase imperceptível parecia pulular com uma energia própria, diferente daquele frio ancestral, algo que se movia pausadamente. Atento a você, tão paciente quanto o castelo. Você sentiu o tempo se desdobrar, denso e lento como ar congelado à sua volta. A respiração parecia um fio condutor entre você e o mundo que começava a desvelar-se naquela manhã sem promessas. E foi exatamente nesse instante, ao longo daquela sombra tênue, que a sua pele percebeu o frio se converter em um calafrio agudo.
uma premonição que não precisava de palavras para existir. A promessa fria do castelo se tornou então concreta, um segredo que finalmente deixava de ser silêncio para se afirmar como uma presença, não tão distante, não tão vaga. Algo estava despertando, algo aguardava, algo que muito em breve cruzaria a linha invisível do seu olhar. O brilho trêmulo da cortina de fumaça, que ainda se elevava da lareira, morria lentamente, deixando uma sombra espessa que parecia se agarrar ao ar frio do corredor. Você avançava com o corpo parcialmente curvado, como se cada músculo consciente resistisse ao peso denso da espera, com as mãos nuas deslizando pela parede fria que parecia sugar o calor da sua pele. O vento que entrava pelas frestas carregava o aroma terroso, molhado pela neblina da manhã, misturando-se ao cheiro persistente da madeira carbonizada. Seus passos, silenciados pela sutil absorção da poeira que se acumulava no piso, reverberavam contra o frio das pedras, cada impulso ecoando uma hesitação prolongada. Seus dedos encontraram novamente o metal enferrujado do trinco, áspero e resistente, recobrindo-se de uma penumbra que parecia tão antiga quanto o castelo. Você o tocou com a lentidão de quem descobre um segredo guardado a figuras imemoriais, girando-o num movimento cuidadoso e lento, sentindo a resistência daquela corrente invisível que prendia a quietude ao ambiente. A porta se abriu num ranger quase inaudível, e o ar que escapou carregava o silêncio do espaço além. Um espaço que você ainda não ousava explorar com pressa. O tapete gasto sob seus pés parecia absorver seu calor de modo quase imperceptível, enquanto você adentrava, sentindo o chão irregular sob as solas antigas das botas. A luz diminuta que se infiltrava pelas janelas altas dançava sobre as paredes desconjuntadas, desenhando sombras alongadas que deslizavam sobre antigas tapeçarias desbotadas. Você manteve a respiração rendida, quase um sussurro afogado que subia e descia no peito, como um pequeno tambor paciente. A sensação de alerta crescia, não pela presença ativa de algo à espreita, mas pela ausência perturbadora de qualquer som familiar. O frio não só mordia sua pele, mas parecia se infiltrar entre os ossos, tornando-se uma carícia brutal que impelia seu corpo a movimentos tão lentos quanto impossíveis de apagar a atenção. Enquanto seus olhos tentavam penetrar a penumbra, sua mão voltou a tocar os pergaminhos guardados perto de uma mesa envelhecida. O toque do papel áspero trazia a familiaridade de gestos repetidos, quase sagrados em sua rotina silenciosa de sobrevivência. Você enrolou novamente aquele pedaço de memória, enrolando com uma precisão tão metódica que cada dobra parecia um evento dilatado no tempo, como se nada mais existisse além daquele momento ritualístico. O ar parecia carregar uma pressão, uma expectativa que pulsava lenta e ininterruptamente, como o ritmo do próprio castelo, que respirava pausadamente, embalando a sombra futura que você ainda não podia enfrentar. A expectativa fazia o seu coração bater com um ritmo diferente. Sutil, mas constante, e os dedos deixaram o pergaminho para se abraçarem em busca de aquecimento. Um gesto tão pequeno e íntimo que parecia o último refúgio contra o mundo que se fechava. Você percebeu que a porta atrás de você havia se fechado com a mesma discrição que foi aberta, como se o silêncio se tornasse um cárcere
cada vez mais denso. Ao olhar à sua volta, captou um brilho fugitivo de um objeto prateado no canto da sala. Uma pequena chave, esquecida sobre uma pedra polida que brilhava tênue sob a penumbra. O metal estava frio sob suas pontas, mas parecia carregar uma promessa, uma presença quase palpável, esperando que você a reconhecesse. Ao se levantar, a penumbra ao redor estremeceu levemente, como se o castelo respirasse, se adaptando ao peso do seu movimento lento. Cada passo era medido, uma dança precisa entre a coragem e a hesitação, onde o frio e o silêncio conspiravam para dilatar o tempo. O som distante da neve caindo do lado exterior ressoava como em tapete macio que abafa o mundo, transformando o andar em um ato de resistência lenta. Você sentiu, então, a textura rugosa da parede, unindo seus dedos com a pedra fria, buscando um ponto de ancoragem contra o vazio que se abria no interior do castelo. Os olhos captavam detalhes que antes passaram despercebidos. As rachaduras intricadas nos muros, as manchas escuras que narravam uma história de abandono vívido. As frestas onde a luz e a sombra disputavam uma quietude quase sagrada. O frio crispado parecia penetrar cada camada de tecido e carne, intensificando o sentido agudo do momento. Seguindo até o final do cômodo, você notou uma escada curta, meio oculta pela sombra, suas pedras gastas convidando a uma descida que parecia prometer respostas e, ao mesmo tempo, resguardar novos mistérios. A brisa que chegava pela abertura próxima carregava um aroma diferente, uma mistura tênue de umidade profunda e madeira queimada recentemente, um contraponto sutil ao cheiro envelhecido que permeava o castelo todo. Você hesitou, postergando o instante inevitável e inalando fundo para buscar um equilíbrio precário entre a coragem e o medo. O silêncio parecia se comprimir, tornando-se um tecido quase tangível que, envolvendo você num abraço de tensões contidas. A chama da vela solitária oscilou em resposta à sua hesitação, projetando sobre a parede desenhos que se tornavam mais longos e inquietos com cada batida do seu coração. Finalmente, um passo firme levou você até os degraus. O frio e a semi-obscuridade envolvendo seus sentidos, enquanto você se preparava para descer. O som do seu próprio corpo ecoava confinado naquele espaço, misturado a um silêncio que agora parecia um observador ativo vigiando cada movimento. O ar ficou mais úmido, mais pesado, e uma sensação profunda, indescritível, começou a se insinuar ao seu redor. Era como se o castelo inteiro sussurrasse um segredo que estava prestes a ser revelado, não com barulho ou luz, mas com a lenta cadência de uma presença que era, ao mesmo tempo, urgente e paciente. Você sentiu o frio subir pelas pernas, o leve arrepio que não se desfazia, enquanto seus dedos estreitavam o punho e se preparavam para dar o próximo passo decisivo. E naquele instante suspenso, a porta atrás de você voltou a se abrir. Não com um estalo, mas com o suspiro quase imperceptível de uma casa que guarda seus mistérios com zelo e que finalmente começa a deixar algo escapar. O silêncio dentro daquele espaço parecia se consolidar em uma massa densa, quase palpável. O ar não se movia,
pesado como se as próprias paredes prendessem a respiração, transformando cada som em um espasmo curto, quase inaudível. Você permaneceu ali, a pele já colada ao frio da pedra, sentindo o toque áspero da parede que mantinha seus dedos firmemente presos ao terreno conhecido. O peso do momento se estendia como uma sombra tênue, diluindo o tempo em instantes quase congelados. A respiração baixou ao ritmo lento das batidas pulsantes do seu coração. Cada inspiração, resultado de um esforço consciente para não romper aquele equilíbrio frágil, com o punho ainda cerrado pela busca de calor interno. Seus pés deslizaram silenciosos sob o chão irregular, avançando para o procedimento mais delicado e carregado de hesitação que a rotina impunha. O ar carregado de umidade parecia enredar seu corpo em uma imobilidade tênue, enquanto o eco distante do vento se infiltrava pelas frestas, seu sussurro acariciando a antiga madeira com uma lentidão que lhe roubava toda a pressa. A porta à sua frente, agora entreaberta, convidava o olhar cauteloso e uma mão que hesitava antes de avançar. O frio do metal do trinco, áspero e gasto pelo tempo, apagou o calor dos seus dedos, e o silêncio se aprofundou, como se o castelo mesmo escutasse, aguardando um próximo movimento. Dentro daquele espaço restrito, o ar se tornou mais denso, carregado de um odor que os anos guardavam em segredo. Um traço de cera queimando levemente, misturado ao amargor úmido da madeira envelhecida e a um sutil toque metálico que não era da ferrugem, mas de algo mais recente, mais vivo. Você viu as sombras dançarem na parede, projetadas pelo pálido brilho de uma vela solitária, sua chama oscilando contra o vento imperceptível, lançando um jogo lento de claros e escuros que parecia narrar histórias esquecidas. O som abafado do seu próprio coração batendo passou a ressoar mais forte, preenchendo com uma cadência rítmica a quietude que quase devorava o espaço. A mão deslizou até os pergaminhos repousando próximo a uma mesa desgastada. O toque do papel, áspero e frio, imprimiu na sua pele o costume repetido: dobrar, enrolar, proteger, preservar. Cada dobra reverberava no silêncio como um mantra, uma prática sacramental que mantinha, mesmo que por momentos, a possibilidade de algo concreto. Em uma existência dançada entre sombras e incertezas, o eco distante de um estalo fraco veio de um ponto incerto, e você parou, o corpo tenso como uma corda vibrante, os sentidos aguçados em busca de qualquer sinal que não fosse o seu próprio. Você voltou a caminhar com passos lentos, quase tocando o chão para que nenhuma resposta viesse da casa imensa e fria. Os dedos se fecharam em torno da lã puída do agasalho, buscando a familiaridade do tecido gasto. Uma âncora para a mente navegando em correntes silenciosas e frias. Cada textura, cada cheiro parecia ganhar vida própria neste ambiente suspenso. O perfume adocicado e quase sufocante da cera da vela, o amadeirado envelhecido cheirando a história, a umidade que prendia a sua pele e fazia arder as narinas, a penumbra envolvendo o espaço. Parecia não apenas absorver a luz, mas devorar o tempo, deixando cada segundo suspenso como uma promessa não cumprida. A porta traseira revelou uma escada estreita, que pulava para baixo, encoberta parcialmente pela penumbra que subia dos degraus. O ar ficou mais úmido e pesado, impregnado por um cheiro profundo, quase terra molhada, misturada a fragmentos de fumaça recente.
uma contradição que sugeria um passado febril, ainda pulsando por trás das paredes. Você sentiu o frio subir lentamente, primeiro nos dedos dos pés, depois na pele que se descobria mais fina, à medida que o ambiente ruía em texturas e odores incomuns. O tapete áspero quase desaparecia sob as botas cuidadosas, enquanto o som da sua aproximação reverberava como uma respiração ansiosa dentro da caixa de pedra. O que antes era silêncio se tornou um espaço carregado de uma expectativa quase crua. Um leve sussurro parecia deslizar no ar. Não um som nítido, mas uma vibração quase esquecida, como rastro fugaz de algo que escapava à percepção, mas que aos poucos começava a deixar suas marcas invisíveis. A chama da vela soluçou, esticando sombras inquietas sobre as paredes trêmulas, enquanto você sentia uma presença escondida não como um invasor, mas como uma mensagem entregue no silêncio de 1000 anos. Com um passo pausado, você alcançou o fim da escada, onde o chão abre-se para um de luz que a vela ousava liberar. Era uma porta escondida, camuflada entre pedras que pareciam guardar o segredo há séculos. Uma promessa muda de descobertas e perigos por vir. Por um momento, sua mão pairou, hesitando sobre a maçaneta firme e fria, como se a mera intenção de tocar pudesse desencadear forças adormecidas. O silêncio pareceu se espessar, a respiração do castelo comprimindo-se ao seu redor em expectativa solene. Em seguida, quase imperceptível, uma rajada de vento trouxe o eco distante de algo. Um sussurro, um movimento, quebrando a imobilidade envolvente e empurrando a porta para um leve ranger que ecoou pela escuridão. Ao olhar além do limiar, você sentiu que estava diante de um limiar não apenas físico, mas do tempo farejando seu destino, onde cada passo poderia selar ou libertar os segredos enterrados sob aquela fortaleza antiga. E enquanto a porta se abria lenta, o universo ao seu redor pareceu suspender o próprio fôlego, como se o castelo estivesse, enfim, dando início a uma respiração profunda e antiga, pronta para revelar aquilo que nunca poderia ser apenas sombra. O ar úmido e denso abraçava você numa quietude quase sufocante, enquanto seus passos, hesitantes e leves, ganhavam novamente vida sobre o chão irregular. A escada que se abriu diante de você não era apenas uma descida física, mas um convite para mergulhar numa camada mais profunda do castelo, onde o frio parecia pesar com insistência em cada respiração. As paredes próximas confinavam-se aos sentidos, e o eco distante dos seus próprios movimentos era como o pulso grave de um coração oculto. A luz vacilante da vela tremeluçava ao longo das pedras gastas da escada, lançando sombras que se atropelavam, contorcendo-se em formas fluidas, como se o próprio ar respirasse junto com você. O cheiro de terra molhada se misturava à fumaça tênue, que parecia escapar das frestas invisíveis, pegajosa e persistente, impregnando seus pulmões e cruzando suas memórias com lembranças indistintas. Cada passo reverberava abafado, soturno, como se o silêncio estivesse escurecendo. Você sentia a lã áspera do agasalho pressionando o peito, um contato frio e familiar que te mantinha ancorado naquele presente sombrio. Suas mãos, agora um pouco ríspidas pelo frio assentido, encontraram a firmeza da pedra na lateral da escada,
enquanto o fio subia, lenta e firme, pelos seus dedos e pulsos. O peso da solidão se fazia cada vez mais denso, como se o castelo lhe pedisse que baixasse a guarda, cedesse ao silêncio e se tornasse parte dele. No fim do trajeto, o corredor sombrio se abriu como uma boca escura, um portal que convidava você a entrar, mas com a medida do medo que tardava em se dissolver. O cenário mudou sutilmente. O chão tinha menos poeira e o ar, embora gelado, carregava um aroma mais agudo de madeira queimada e um toque metálico, levemente ácido, quase imperceptível, que grudava na garganta. O silêncio parecia pulsar ali, entre as pedras e o concreto, e você soube, com uma certeza arrastada, que estava quase diante de um segredo que o castelo não gostaria de revelar. O brilho mortiço da vela permitia que seus olhos vagassem lentamente pelo ambiente. Tapeçarias outrora vibrantes, agora desbotadas e cobertas de pó. Móveis robustos marcados pelo tempo, e uma mesa onde repousava um objeto reluzente, uma chave pequena, feita de prata, que parecia obedecer à luz com uma glória quase pirralha. O metal parecia frio, sim, mas carregava uma energia estranha, um convite silencioso que fazia você estender a mão, hesitando. O toque gelado da chave foi como um choque suave. Você enrolou os dedos ao redor, sentindo a delicadeza do peso em sua palma, um tremor sutil correndo pela pele. Por um instante, o som distante de um leve estalo soou, não vindo de você, mas como se o castelo mesmo sussurrasse, avisando que não estava disposto a ser desvendado tão facilmente. Seu coração acelerou num pulso tênue, quase sincronizado com a oscilação vacilante da chama. Você girou lentamente, encarando a porta que fechava o fim do corredor. Fechadura velha chamava sua atenção. Cada detalhe daquela trava parecia feito para guardar não apenas um simples espaço, mas para conter histórias pesadas e invisíveis. A chave na sua mão rodou com cautela, sabendo que o menor tremor poderia ser percebido. E a porta, antes imóvel, cedeu com um suspiro quase inaudível, revelando um espaço envolto em sombras. Um santuário escondido que parecia suspenso no tempo e no silêncio. Ao adentrar, seus sentidos captaram um contraste frio e quente. O ar parecia mais denso e pesado, carregado por aromas complexos, um misto de cera derretida, madeira ressecada e um traço de ferro fresco, como se algo tivesse acontecido ali recentemente, algo contido naquele silêncio que não era apenas ausência de som, mas uma presença quase palpável. As paredes estreitas ao redor absorviam tudo, e o chão, suave sob seus pés, parecia convidar a passos mais cuidadosos ainda. No centro daquele espaço solitário, uma pequena lareira apagada deixava seus resquícios de calor no ar. Um calor que parecia tão frágil quanto sua esperança de entender o que o castelo escondia. Você avançava com o corpo tenso e os sentidos aguçados, sentindo a textura do tapete pesado sob as solas gastas das botas, a pressão do ar ao seu redor se tornando densa como um véu opaco, enchendo os pulmões com cada suspiro lento e controlado. Ao longe, naquela sombra que se formava atrás do arco, você percebeu uma silhueta sutil, não um vulto, mas uma marca tênue que não deveria estar ali.
algo que parecia pulsar com a respiração lenta do castelo, um segredo que pulsava para fora da escuridão como uma promessa inacabada. Seus olhos, acostumados à penumbra, tentaram decifrar aquele contorno, mas o frio na espinha aumentou, fazendo cada músculo lembrar da fragilidade da sua pele contra o vasto deserto do silêncio. Um passo, quase um sussurro, desfez a imobilidade. O lampejo de uma sombra se moveu com lentidão calculada, e na troca silenciosa entre a luz e o escuro, você sentiu aquela presença que não era apenas uma ausência, mas um aviso. O castelo respirava pacientemente, sua alma antiga dilatando cada segundo, esticando o tempo como um fio invisível, pronto para arrebentar no instante seguinte. Você apertou a chave com força, sentindo o metal frio contra a palma, enquanto uma última brisa trouxe o odor familiar de cinzas e umidade. Algo estava além daquela porta, além do silêncio que o cercava, e o frio, agora irreversível, desceu para dentro dos ossos, como uma promessa que não podia ser ignorada. Enquanto você avançava um pouco mais, a porta atrás de você se fechou sozinha, com um clique abafado que ressoou como um destino selado. O castelo estava acordando, e, naquela escuridão, o que aguardava era algo que nem o próprio tempo ousava antecipar. O corredor estreito respira um silêncio profundo, onde até o mais sutil ruído parece repercutir como um sussurro urgente contra as pedras milenares que lhe cercam. Você avança com passos medidos. O atrito da sola das botas contra a pedra fria, parecendo um marshmallow esmagado lentamente sob o peso de uma dúvida permanente. A vela em sua mão lança sombras que se contorcem e se estiram pelas paredes como dedos pacientes, tentando tocar segredos antigos que ainda pulsam sob o véu do esquecimento. O ar está denso, impregnado de uma umidade que se mistura ao aroma da madeira queimada, um cheiro de lembrança apagada, mas ainda viva. Você sente o frio que invadia os ossos subir pelos dedos trêmulos ao segurar a pequena chave, uma promessa metálica tão fria quanto efêmera, contra a palma da mão. Cada centímetro adiante é um convite para mergulhar mais profundamente no eco silencioso do castelo, onde o tempo parece se desdobrar devagar, sem pressa, como um rio lento e carregado de sombras. O toque da maçaneta velha é um sussurro de resistência, o metal gasto que cede com uma lentidão quase hesitante, como se não quisesse revelar o que se esconde do outro lado. Você sente a textura rugosa da madeira, enquanto a porta se abre devagar, soltando um gemido abafado que se dissolve na quietude. O espaço que se descortina é pequeno, mas carregado de atmosfera. Paredes nuas que absorvem a luz fraca. Um tapete grosso e pesado abafando o som dos seus passos, e um ar impregnado por um misto de cera queimada, umidade profunda e uma nota metálica estranha, que faz sua garganta apertar num nó de expectativa. Você respira fundo, ajustando a velocidade de cada inspiração para manter a calma. O cheiro quente da cera contrasta com a frieza persistente das pedras, um punhado de conforto tênue
em meio ao vazio. Os dedos roçam os pergaminhos que repousam sobre a mesa escura, baratos e gastos, mas carregados de uma importância sagrada. O tecido das páginas parece imbuído de histórias não contadas, tão frágeis quanto suas próprias certezas naquele momento suspenso. No canto, a lareira apagada deixa rastros de calor no ar. Uma exalação silenciosa, como o cheiro de uma memória calorosa que insiste em não morrer. Você sente a textura áspera do tapete sob as botas, um toque que ancora o corpo em meio à maré fluida do medo e da dúvida. Cada movimento é a exploração lenta e cuidadosa de um território antigo, onde o que se vê é apenas a superfície do que permanece velado. Sua atenção é puxada para as sombras que dançam um jogo de luz e escuridão, emanando da chama solitária que oscila inquieta. Uma silhueta se forma, não um vulto, mas um contorno tênue, um sopro na penumbra que parece respirar junto com você. A presença invisível preenche o espaço silencioso, uma promessa suspensa entre o frio e o calor, o olhar e a sombra. Você sente a tensão crescer, um frio agudo que perpassa a espinha e se aloja no centro do peito, empurrando a respiração para um ritmo mais lento, contando cada batida como se fosse o próprio tempo que escapasse entre os dedos. O castelo parece pulsar, os muros vivos, abrindo fissuras de mistério a cada instante que você permanece ali. A chave em sua mão brilha fracamente sob a luz tremeluzente, uma promessa que reluta em revelar seu verdadeiro propósito. Você sabe que está diante de uma escolha. A hesitação se transforma numa pulsação profunda, um fio tênue que separa a coragem da rendição. Você avança um passo e sente o leve estalo da porta atrás de si se fechando. Um som que ressoa como um selo colocado sobre o destino. O silêncio se adensa e o espaço ao redor parece comprimir o ar em torno do seu corpo, envolvendo você num abraço pesado e implacável. A chama vacila, projetando sombras que palpam as paredes e procuram esconderijos, enquanto você foca nos detalhes ao seu redor. As marcas na madeira, as rachaduras nas pedras, o brilho fugidio dos metais que contam histórias de mãos que passaram antes. O ambiente parece respirar uma espera convocada por séculos, um presságio que dança no fio da sua consciência. Você sente o calor tênue das brasas distantes como um convite discreto, um farol fugaz no vasto oceano de silêncio. A textura fria da chave contra a pele é um lembrete firme da missão que ainda o chama. Cada momento pesa como uma eternidade, e ainda assim, você sabe que este é apenas o prelúdio. A luz da vela encontra a fechadura com uma reverência sussurrante, iluminando névoas invisíveis, que se agarram ao metal corroído. Seus dedos descansam sobre a chave, sentindo sua dureza e o peso da responsabilidade que carrega. A respiração se retém. O tempo parece se congelar num instante tão denso que você poderia jurar ouvir a pulsação do próprio castelo dentro do silêncio. Então, com a lentidão de um ritual antigo, você gira a chave. Cada movimento um sussurro entre você e a escuridão. Uma dança cuidadosa como a lama que escorrega sob os pés, ameaçando apagar tudo. O som do giro é um eco suave que preenche o ambiente,
e a porta cede num suspiro quase imperceptível, revelando um espaço que exala segredos. Enquanto ela se abre, um lampejo de luz incide sobre a superfície onde sombras se entrelaçam como fios de história. O frio parece fugir por um momento, substituído por uma corrente que carrega uma promessa inquietante. Você sente o tempo se desdobrar, uma passagem que se abre para um mistério mais antigo do que o próprio castelo, e ao olhar para dentro, a sensação se cristaliza, e que estava oculto está apenas começando a despertar, e o silêncio vai finalmente perder seu domínio. Um sopro mais forte atravessa a abertura, trazendo consigo um aroma que mistura ferro frio e terra úmida, um convite indefinido para o que virá em seguida. Você hesita por um instante breve, o coração pulando numa batida lenta e profunda, enquanto a porta se fecha lentamente atrás de você. O castelo suspira, e no limite entre a sombra e a luz, algo se move, não visível, mas inescapável, pronto para ser revelado no próximo suspiro do tempo. O silêncio que envolvia o castelo já não era apenas pesado, era um manto sereno que flutuava sobre o fim de um ciclo. A porta antiga, agora aberta, revelou o espaço onde tudo se desfez e também onde algo novo poderia finalmente nascer. Se avançou com a lentidão dos que carregam mais do que o corpo. Levavam os pensamentos e a história de um lugar que resistiu à passagem do tempo, com paciência silenciosa. O ar frio e denso cedeu lugar a uma atmosfera mais acolhedora, ainda que tímida. O leve calor ainda pulsava na lareira apagada, reverberando memórias que insistiam em habitar aquelas pedras gastas. Ali, entre a penumbra e a luz vacilante da vela, se percebeu que o medo, embora presente, se transmutava em uma calma inesperada, uma aceitação do que foi e do que permanece. Ao seu alcance, a chave de prata reluzia discretamente, não mais só um instrumento de abertura, mas o símbolo daquela travessia que quase o consumira. Você sentiu o toque metálico como um abraço firme, o contato que encerrava suportes quebrados e promessas silenciosas. Cada pergaminhos, cada passada pelo corredor gelado, cada eventual dúvida, tudo convergia para este instante de conclusão. Os segredos do castelo, envoltos em segredos ancestrais, perderam parte do peso opressor para revelar histórias registradas não só nas pedras, mas nas pulsações do silêncio. O mistério que antes rondava o espaço, como uma sombra esquiva, agora se tornava um traço tênue no brilho das velas. Você reconheceu a presença que não se manifestava em vultos, mas em sensações, o suspiro de uma história antiga, a resiliência de quem sobreviveu às noites mais escuras sem perder a centelha tênue da esperança. O cheiro do carvão, misturado à umidade das pedras, envolvia o ambiente com uma familiaridade quase maternal, um convite para que você finalmente deixasse o corpo repousar da constante vigilância. A lã do agasalho, agora não mais um escudo contra a solidão, sentia-se confortável, como um velho aliado que acompanhou cada passo dessa jornada lenta e silenciosa através dos labirintos de pedra. Ao longe, pelo corredor, a neve continuava a cair, pintando o mundo lá fora com a mesma delicadeza que suavizava as falhas do tempo. Era um lembrete sutil da passagem irrevogável dos dias e das noites, do descanso merecido e da promessa de renascimento que toda penumbra encerra em si. Cada floco caindo
refletia a mesma quietude, precisava de palavras para existir. Sentado na pedra fria, você permitiu que o silêncio te envolvesse, que sua respiração mais calma encontrasse o ritmo do castelo. A longa espera, as sombras que sussurravam medos e segredos, as portas que se abriram e fecharam com delicadeza. Tudo agora fazia parte de um ciclo que se fechava com a beleza discreta do fim natural. As dúvidas se dissiparam como a fumaça da lareira, deixando as certezas silenciosas que você sempre soube que estavam lá. A força residia na paciência, no cuidado com cada movimento, na arte de se fazer invisível para sobreviver. Aquele castelo, com seu manto gélido e segredos entalhados na pedra, tinha finalmente permitido que o peso de suas histórias descansasse. Você estendeu a mão para os pergaminhos uma última vez, tocando o papel áspero que guardava fragmentos de vidas, esperanças e medos. Desenrolar, enrolar, gestos ancestrais que agora carregavam um significado renovado, como se cada dobra fosse uma despedida, mas também um convite. O convite para que o silêncio seja respeitado, para que as histórias continuem dormindo em paz, até que outras mãos as busquem novamente. Lentamente, você se levantou. O som dos seus passos, antes hesitante, agora parecia um sussurro contente contra o chão de pedra. A chave prateada voltou ao seu lugar, repousando com dignidade numa pedra polida, como se assumisse seu papel definitivo de guardiã do passado e da tranquilidade recém-descoberta. As paredes, testemunhas silenciosas, pareciam respirar em uníssono com você, como se o castelo inteiro tivesse exalado seu último suspiro tenso. O vento frio que invadiu as frestas trouxe consigo a promessa sutil de dias mais tranquilos, onde o passado não assombrasse mais cada passo e o futuro pudesse ser apenas a continuidade do agora. Você caminhou de volta pelo corredor, com a sensação suave de missão cumprida, não pela figura imponente das batalhas vencidas, mas pela paciência da presença que permanece após as tempestades. A rotina tão temida encontrava seu fim na quietude cúmplice da história guardada. Ao sair para o pátio da neve calma, o frio não mordia mais com a mesma intensidade. A brisa tocava sua face com gentileza, embalada pelo ritmo lento e constante da natureza que, ali fora, seguia seu curso sem pressa. Olhou para o céu turvo e sentiu como nunca antes o peso leve do reencontro com aquilo que permanecia. A esperança silente que vive na espera, na resistência tranquila, na aceitação serena. Você deixou que seus olhos se perdessem no branco silencioso da neve, fechando suavemente, enquanto a respiração tomava um compasso lento, embalado pela certeza de que mesmo na sombra mais densa, há espaço para a luz descansar. O castelo, com seus segredos velados, ficou para trás, não mais como um cárcere, mas como um testemunho do passado que agora repousava em paz. E enquanto o vento carregava a última brisa fria daquela manhã, você se sentiu finalmente pronto para deixar a vigilância, para acolher o sono que vinha com a calma silenciosa do desfecho. A história que começou na sombra agora terminava em quietude, um suspiro longo, um abraço indefinido, uma promessa cumprida. Assim,
O silêncio se fez amigo, e você se rendeu ao repouso com a alma leve, envolto na paz que só o fim verdadeiro pode oferecer.